percebeu que o que funciona para uma pessoa não funciona para outra pessoa? Por exemplo, se eu pedir para que você medite, será que vai funcionar para você mesmo de verdade? Ou isso vai acabar te ferindo? A gente usa esse conselho como um conselho máximo, de se a gente começasse o dia meditando, o resto do nosso dia seria mais leve. Muita gente empacota essa frase, se dizer como uma verdade absoluta. E o segredo é que talvez não vá funcionar para você justamente por conta do seu temperamento. Afinal de contas, cada temperamento tem uma necessidade, é como se ele fosse abastecido de um determinado combustível. Pensa no carro, né? Hoje a gente tem um carro flex, mas antigamente a gente tinha um carro que só poderia ser abastecido a álcool, a diesel, a gasolina. É a mesma coisa os temperamentos. Cada temperamento se abastece ou é mais gostoso, né, dentro de uma rotina. E pegar uma coisa empacotada e tentar encaixar para todos os temperamentos, como se aquilo fosse uma verdade ou uma fórmula mágica, né, para que seu dia ficasse mais produtivo, mais leve, pode acabar te frustrando, né? Por exemplo, se a gente for pensar nas coléricas precisam de desafios, precisam de metas para serem alcançadas, de problemas para serem resolvidos, precisam de ação. Se eu coloco essa colérica para meditar lá sentadinha, bonitinha, provavelmente isso daí não vai ser muito gostoso para ela, porque a mente dela vai ficar extremamente acelerada, ela não vai conseguir parar ali, porque ela vai começar a viajar em 300 mil coisas que ela tem que fazer, e ao invés de eu dar uma ferramenta para que ela pudesse aproveitar pro lado positivo, eu posso colocar ela em sofrimento, tá? As melancólicas, por outro lado, precisam de silêncio. Então, reservar um tempo para que ela possa se organizar, para que ela possa olhar para aquilo que ela precisa fazer dentro do dia dela e seguir, né? Eu tenho um caminho por onde eu tenho que seguir. Isso talvez traga paz para as melancólicas. E aí ela vai conseguir fazer com que o dia dela seja startado mais facilmente, né? E esse conteúdo chegou até você porque eu fui fazer a minha agenda e eu falei, cara, se todo mundo fizesse agenda, né, a vida seria melhor. Aí eu falei, cara, mas não é bem assim, né? A agenda funciona pra mim, que eu preciso entender um macro, eu preciso ter um overview do meu dia para que o meu dia comece startado de uma forma mais tranquila, porque eu sei o próximo passo que eu posso dar. Isso não significa que vai servir, por exemplo, para sanguíneas. As sanguíneas precisam o quê? De conexão. Diferente das melancólicas que precisam do seu momento de silêncio para trazer paz para o seu dia, as sanguíneas precisam dessa conexão, precisa de conversar com pessoas, porque ali ela vai sentir que ela é útil, ali ela vai sentir que ela está viva e ela vai conseguir trazer o brilho que motiva ela a fazer com que ela se movimente na vida. Olha só como que é o oposto, não, né? Se a gente for olhar lá a roda dos temperamentos, os quadrantes dos temperamentos, sanguíneos e coléricos são opostos. Já pensou se eu peço para um sanguíneo meditar? Provavelmente vai ser muito difícil. Isso não significa, obviamente, que um sanguíneo ou uma sanguínea ou uma colérica nunca vai conseguir meditar. Não é sobre isso, né? Lembra que a gente constrói caminhos neurais, constrói trilhas de comportamentos novos. Só que para uma melancólica, essa trilha do meditar e do pensar e do silenciar, ela já está mais marcada. Por isso que quando eu peço para uma melancólica meditar, para ela é mais tranquilo. Para um colérico, para um sanguíneo, meditar requer o quê? A marcação de uma trilha neural de um comportamento que não é bem definido para ela. Então ela vai precisar um pouco mais de esforço. Vocês entenderam que se ela não tiver consciência do que a trilha neural, de que como é que eu monto, marco um novo comportamento, para ela vai ser muito dolorido fazer um comportamento novo sem ela entender a mecânica por trás de como é que eu crio um novo hábito, tá? Por outro lado, as fleumáticas, elas precisam do quê? Precisam de uma agenda, elas precisam de paz e equilíbrio para poder entender quais são as atividades que elas precisam desenvolver no dia. Porque diferente das melancólicas, que obviamente vão se movimentar mesmo sem uma agenda, né? Porque elas, obviamente, elas sabem o que elas têm que fazer no sentido de ter uma estrutura melhor. Afinal de contas, as melancólicas estão aqui no seco, tá?
As fleumáticas, elas não têm. Se deixar, elas vão pipocar ali, vão fazer aqui. Ai, será que é isso mesmo? E elas têm uma dificuldade maior de se movimentar. Por isso, uma agenda para as fleumáticas também é bem-vindo, tá? Porque elas precisam desse equilíbrio de uma rota a perseguir, de uma rota a caminhar, né? Então, para ficar mais leve esse movimento, para que ela possa dar o start do movimento, tá? Por isso que é tão importante a gente conhecer, né, como é que eu funciono, quais são as minhas verdadeiras necessidades, por que que uma coisa funciona para mim, por que que outra não funciona, e aí eu vou abrir mão de empurrar o que para mim faz sentido, talvez para o seu marido, para os seus filhos, para as pessoas com as quais você convive, porque é desgastante e frustrante a gente tentar trazer uma coisa para nossa vida que é desnecessário naquele momento. Por quê? Porque eu não tenho comportamento para sustentar aquele hábito. Entenderam? Então eu preciso diferenciar isso, eu preciso entender as características que permeiam, que faz parte do meu temperamento, e aí eu vou pensar, sabendo disso, qual é o comportamento que eu posso gerar aqui que vai abastecer, né, que vai colocar combustível no meu dia para que eu possa me movimentar com mais tranquilidade e assertividade. Afinal de contas, a gente quer se sentir produtivo no final do dia. E aí você, obviamente, não vai só criar um hábito por criar, você cria um hábito alinhado com aquilo que faz sentido para você. O que a gente vê aí é que as pessoas embalam, né, empacotam, né, ou você vai lá e tenta copiar o hábito daquela blogueirinha, daquela pessoa que você copia, e isso não é ruim, né? Hábitos bons são sempre bem-vindos para a nossa vida, mas será que eles são compatíveis mesmo com a sua rotina, com o que te preenche, com o que é essencial para você? Porque às vezes o que faz bem para um não vai fazer para você de forma alguma, tá bom? E aí as tarefas tendem a ficar, obviamente, mais leves, porque ela vai estar alinhada com o que faz sentido para você, né? Então os desafios passam a ser menores, você se sustenta melhor quando você tem que tomar uma decisão. E no final das contas, meus amores, a gente tem que fazer as coisas respeitando a nossa natureza. Nós somos uma pedrinha, como eu gosto de dizer, um mineral, né? Deixa eu ver se eu tenho uma pedrinha aqui, não tem. A gente é um mineral, uma pedra. E o mineral, ela tem aquele formato, ele tem aquela cor, ele não muda, diferente de uma planta que é orgânica e ela vai tomando forma conforme o passar do tempo, que eu posso fazer uma analogia dela com a nossa personalidade, a gente vai mudando, o nosso temperamento a gente não muda. Uma pedra que ela é azul, que ela tem uma certa porosidade, ela tem um certo componente de químico, né? Ela não vai mudar ao longo do tempo. Uma pedra que é azul não vai se tornar verde ou menos porosa ao longo do tempo. Então, quando eu entendo e respeito a minha natureza e eu entendo que eu não mudo, eu só posso lapidar essa pedra, aí eu vou escolher dentre todas aquelas rotinas, aquelas atividades que podem sim melhorar o meu comportamento e a minha produtividade durante o meu dia, aquela que melhor faz sentido para mim, né? E os temperamentos, eles estão aqui justamente para isso, para te ajudar a entender quais são os comportamentos e as suas necessidades essenciais. E aí, sabe o que vai acabar acontecendo? Você nasceu para ser mão, né? Você veio constituída para ser mão. Então, você tem necessidades como mão. E aí, você passa a não querer ser o pé. Quando você entende as suas necessidades, quando você entende a sua natureza, quando você entende que você sim tem limites, que você tem coisas que você não vai dar conta de fazer, mas que tem outras funcionalidades essenciais de ser mão que o pé não vai conseguir cumprir. Então eu coloco foco naquelas melhores atividades e comportamentos que são essenciais, inerentes no meu jeito de ser, da minha mão, né? E eu deixo, então, abro mão da minha necessidade de querer ser um pé. Os dois são essenciais e fundamentais para a evolução de tudo, do todo, né? Como eu digo, do universo. Mas aí eu passo a largar a mão,
Fala, tá, eu nunca vou ser um pé, mas deixa eu ver as qualidades que eu tenho como mão, e aí eu vou respeitar a minha natureza e eu vou procurar atividades que condizem com a minha natureza, com a minha essência de ser mão. E aí eu deixo de chocar, né? Deixo de querer ser uma coisa que eu não tenho habilidade, não tenho características para ser, tá? Então, faça um pensamento, né? Cronológico aí do quanto você já tentou fazer todos os dias um novo hábito, um novo comportamento, porque você viu que seria legal você incorporar aquilo na sua vida, mas você não conseguiu sustentar e provavelmente vai estar ligado com o seu temperamento, porque talvez aquilo não esteja alinhado essencialmente com as características que você veio desenvolver aqui no universo, tá certo? Eu espero profundamente ter ajudado. Eu queria saber se algum dia você já tentou construir um hábito e acabou se frustrando porque não conseguiu sustentar, justamente porque não era leve para você, era bem pesado.